bem-vindos a mais um Vitória Cast. Hoje estamos aqui, vamos discutir não, bater um papo, né? Como sempre acontece no Vitória Cast. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscrevam no Vitória Cast no YouTube. Ativem o sininho de notificação. Toda terça e sexta tem episódio novo. E também agora, durante a semana, até o período da eleição, vamos ter lives com candidatos a deputado e, se possível, governador também. E se você não se inscreveu, se você não seguiu o nosso Instagram, siga o nosso Instagram, @VitóriaCastPR, no TikTok também, @VitóriaCastPR. Você vai encontrar todas as nossas redes sociais, VitóriaCast ou VitóriaCastPR. E é isso, hoje estamos aqui com, 3 advogados na mesa. Eu vou ficar sou da área de saúde, então sou muito leiga nesse assunto, mas estamos aqui com 2 mulheres vitorienses, né, as duas? Atualmente a gente atua aqui mais em Vitória, mas ela é de Pombos. Aqui pertinho. Isso também, cidade vizinha. Eu moro mais aqui do que... Isso. E eu achei muito interessante o Instagram delas, porque é seu direito na prática. Isso. E estamos falando de Rafaela e Márcia. E aí, meninas, vamos contar aí como é que é a trajetória de vocês nesse Vamos. Começa? Pode começar. Boa noite. Depende, né, do horário que esteja vendo, né, esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo. Eu sempre, no início do Instagram, fazia vídeo assim. Eu sempre gostava de desejar bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos seguidores. Eu e Márcia, a gente somos primas. Existe essa curiosidade. Aí o pessoal da OAB achava que a gente era irmã, né, no início. Existe essa confusão, mas na verdade somos primas, né? Não somos irmãs, mas partilhamos a nossa mãe, né? Somos irmãs. Eu e Márcia, a gente é advogada aí, vai fazer quase 4 anos, né? E estamos aí na luta, trajetória. É difícil, né? Não é fácil, né? Para quem é advogado sabe que a gente ser advogado do interior não é fácil, mas a gente tá na luta e graças a Deus tá encaminhando. Vocês se formaram juntas? Sim. Eu não me formei aqui na Unifacol, né? Eu me formei na Universo, no Recife, mas foi o mesmo ano. A gente, 2018.2, as duas se formaram, as duas passaram na OAB juntas também. Então, quando a gente se formou, a gente parou e fez assim, tá, e agora? Como é que a gente vai fazer, né? Porque a gente não tem ninguém na família que é advogado, ninguém que é da área jurídica. Como é que a gente vai começar a nossa caminhada? Né? Então, a gente decidiu por si só meter a cara e fazer acontecer a nossa profissão, já que a gente estudou 5 anos, se esforçou para passar na OAB e depois que passar não exercer, não tinha lógica. Então, a gente foi com a cara e coragem e Deus nos abençoou. É, isso mesmo. Eu já estudei aqui, né? Eu estudei aqui na Facol. Eu e Márcia, por mais que a gente teve essa formação, a gente era primas da família, né? Lembrando que não tem ninguém da nossa família, nem com ensino superior, né, Márcia? A gente tem uma história de superação também, que não temos ninguém da família. E eu e Márcia já começou logo numa faculdade que, na visão de todo mundo, era extremamente difícil. E realmente ainda é, né? A faculdade de Direito, se você for fazer uma faculdade bem feita, realmente é difícil, não é fácil. Mas a gente sempre tinha ali aquela trajetória, uma via a trajetória da outra, mas cada uma no seu cantinho. Mas aí, quando a gente finalizou o curso, foi que aí que teve essa junção. A gente começou a compartilhar nossas dores, a gente começou a estudar para a segunda fase juntas, a gente se aproximou mais. Aí, quando a gente passou na segunda fase do exame da ordem, a gente olhou uma para a cara da outra assim, e aí, o que é que a gente vai fazer agora? Né? Porque a gente não tinha padrinho, a gente não tinha ninguém, todo mundo conhecia a gente como estudantes de direito, né? Mas não como advogado. Eu disse, olha, a gente tem que mudar essa história. Você vai abraçar a causa comigo, as duas abraçam, não, vamos juntos, a gente vai vencer. Eu tava até comentando essa semana, até falei algumas coisas também nos stories, mas eu tava comentando com a minha estagiária, que ela tá para se formar já agora no final do ano, ela dizendo, doutora, eu tô com muito medo, porque eu sou muito tímida, eu não sei como prospectar, não sei como agir pós a faculdade. Aí eu disse a ela, olha,
Eu e Rafaela, quando a gente passou na OAB, a gente, pronto, passamos, e agora? A gente fez o quê? Primeira coisa de um desempregado é fazer o quê? Currículos, botar debaixo do braço, e eu lembro como a gente foi para o Recife, com os currículos na pastinha, as duas, só com o dinheiro da passagem e de um almoço. A gente dividiu um almoço. E a gente subia aquela avenida Boa Viagem ali, todos os prédios. Todos os escritórios. Batendo com o prédio comercial, né? Batendo lá, perguntando se tinha vaga para ou estudante, ou estagiário, ou advogado sênior, né? Que é aquele primeiro advogado. E a gente recebeu só não. Não. Foi inúmeros nãos. Aí eu olhei para ela e disse, vamos fazer. A gente fazer, dá certo. Ela, quando a gente chegou em casa, né? Bora. Aí a gente acompanhava muito perfis no Instagram. Eu disse, uma forma de a gente se tornar vista é a gente usar a internet ao nosso favor. Então foi aí. Um ótimo pensamento. Foi do zero. Lembrando que eu estagiei pouco, Márcia estagiou no Procon. Então, assim, a gente não tinha aquele... Noção nenhuma de escritório. Do escritório em si. Que o advogado, quando ele se forma, ele sabe o quê? De direito, né? A gente aprende, a gente é forçado a aprender muita coisa. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é a internet. Porque hoje tudo gira no meio digital. Isso aqui passou por uma pandemia, o trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho excelente, é um trabalho digital, né? As pessoas estão em casa hoje e estão aqui ouvindo do conforto do celular. Então, por que não estar no digital? Né? Mas foi quando a gente viu o perfil, a gente viu que também que Vitória não tinha muito perfis nessa área. E foi aí que surgiu o Seu Direito na Prática e a gente começou. Eu lembro que a primeira postagem foi no dia do nosso juramento. Então, tal que a gente já vinha pensando muito isso já no decorrer da caminhada. E para você advogar aqui em Vitória é bem, assim, querendo ou não, no começo é bem complicado, porque Vitória, cada esquina tem um advogado, né? Eu acho que toda... Gabi, eu tava falando isso com a minha irmã. Aí você tem que ter um diferencial. Esses dias teve isso. É justamente isso que você falou. Esses dias foi o dia, acho que ontem, do professor do educador físico e antes de ontem da nutrição. Foi. Isso. Aí eu tava conversando com a minha irmã, eu disse, a faculdade de Direito é difícil. Mas não a faculdade de Direito, né? A profissão do advogado, para ele se inserir no mercado de trabalho é difícil. Mas se você parar para pensar e analisar, isso é em todas as áreas. Isso vai ser da nutrição, da enfermagem. Área de saúde, às vezes eu coloco assim, mas também eu disse eu até coloquei, depende, que profissional você vai querer ser. Você vai ser aquele profissional que sempre vai querer estar ali fazendo plantão, ou você vai ser um profissional que você vai criar um produto seu. Porque todo mundo é o seu produto. Hoje, eu e Márcia somos um produto. O nosso produto é a prestação do nosso serviço. Né? Então, a gente tem que mostrar credibilidade naquilo que a gente faz, competência. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito competitiva. Né? Então, a palavra improcedência, para mim, acaba comigo, porque eu só entro no jogo para ganhar. Né? Então, às vezes a gente lida, né? O senhor me entende bem, e a gente às vezes acaba, porque não está na nossa mão, mas é um lema que eu sempre levo. Eu vou atrás, né, da procedência até o fim, seja ela em primeiro ou em segundo grau. Eu sempre sou assim, competitiva, e eu acho que esse é um pouco do nosso diferencial, né? E tem muitas também outras coisas que a gente faz no dia a dia, que eu acho que diferencia. Eu acho que tem que se destacar. Toda profissão, eu acho que, na verdade, eu acho que você começa a se destacar quando você começa a trabalhar de verdade, né? Sim, com certeza. Eu acho que hoje o advogado, ele não pode apenas ser advogado. Ele tem que ter uma via empreendedor, principalmente quem vai querer seguir a advocacia autônoma, né? Porque senão você não sobrevive, você vai fechar o seu escritório no primeiro mês. Né? Porque antes da gente se formar, a gente tinha o quê na cabeça? Vou abrir meu escritório, na outra semana vai ter uma fila de clientes. Só que a realidade é diferente, não tem essa fila de clientes. A gente tem que estar ali mostrando
que existe uma solução para aquele direito, mostrando que aquela pessoa tem o direito dela e que ela sim pode conseguir. Então, a internet veio muito para isso, né? Para a gente mostrar à sociedade que existe o direito delas e que elas conseguem, através de nós, advogados, para fazer a execução desse direito. E o advogado hoje, se ele não for visto, ele não vai ser lembrado. Logo, ele não vai ser contratado, vai perder dinheiro. E uma coisa que eu detesto é perder dinheiro. Né? Ninguém gosta. Eu falo em dinheiro, eu vou até o fim do mundo para conseguir fazer o direito daquele meu cliente solução, tá? Uma coisa que a gente sempre bate na tecla é que eu não gosto de ser acomodada. Em momento nenhum da minha vida eu gostei de ser acomodada. Então, se existe isso para eu fazer, eu vou lá fazer, vou dar a minha cara a tapa e vou fazer o melhor. No começo, né, a gente sempre ouviu, vocês são advogadas não, vocês são advogada blogueirinha do Instagram. Só que não é assim, né? A gente mostra ali, compartilha o nosso dia a dia. No início doeu, né? Porque aí vem a imaturidade, quando a gente recebe uma crítica dessa. Mas eu acho que isso é muito no começo, porque depois que dá certo... E uma cidade pequena. Tem vários. Depois também. Que deu certo, todo mundo foi. Hoje a gente não tem um número expressivo, né? Você entra no nosso Instagram, mas a gente tem pessoas reais lá. Então, a gente tem gente que compartilha. Quanta gente, doutora, precisa de um conselho seu? Muita gente desesperada. A gente já recebeu mensagem desse tipo. Desesperado, porque às vezes está passando por situações na sua casa, né? Márcia fala muito sobre direito de família lá. Então, as pessoas querem somente um amparo, um conselho. Então, foi aí que a gente foi vendo que aquilo ali não era uma blogueiragem e nem era algo que a gente... que não ia dar certo. A gente viu que ia dar certo. E a gente persistiu. Também tirou da cabeça da sociedade que o advogado é um robô, né? Isso. Que não é um ser humano, que é uma máquina de produzir direito. E não é assim. Só trabalha por dinheiro, né? Isso. Não é assim. A gente gosta de dinheiro. O dinheiro é o É uma trabalho. advocacia humana, né? A da gente. Essa pegada de vocês eu achei muito interessante porque você faz uma consultoria, né? As pessoas tiram dúvidas, né? Saber dos seus direitos acho que é o básico para a população que sabe muito pouco dos seus direitos, a gente sabe disso, né? E a internet é só um meio de comunicação, podia ser por telefone, Isso. podia ser por carta, antigamente era por carta, por telegrama, a gente mudou só a forma de comunicação agora, né? Sim, sim. Mas é uma prestação de serviço público que vocês fazem, né? É muito boa. Eu queria perguntar a Rafaela, que é previdenciária, como é que anda aqui em Vitória essa área? Tem bastante procura? Muito... Sim, aqui em Vitória de Santo Antão, olha, a demanda é maior. Tanto, isso eu compartilho aqui com você, a minha experiência, mas também de muitos colegas que atuam. BPC Loas. É muito deficiente na cidade. Sem nenhum amparo, muitas vezes com medicamento negado, fisioterapia não tem, por mais que tenha alguns pontos que fazem, mas às vezes não é o suficiente para aquela pessoa, aquela criança ou o idoso que está necessitando. Então, e muitos também, né, idosos que estão em questão de vulnerabilidade e não tem o que comer. Então, a demanda maior, eu atuo em todas as áreas, né, do previdenciário. Também faço planejamento, né? Depois da reforma também subiu muito. Porque as pessoas agora não sabem mais. Quando é que eu vou me aposentar agora? Essa reforma deixou muita gente... É a principal dúvida. Então, isso é um serviço que é prestado também, porque é toda uma análise que a gente vai ter que fazer. É difícil até para a gente, que é operador de direito. Tem que fazer consultas. Isso. Eu te fiz uma pergunta em off, vou repeti-la, que é a revisão para a vida toda, que chamam apelidada assim, né? Que, na verdade, quando eu fui me aposentar, eu vi uma coisa realmente muito errada. O governo Fernando Henrique Cardoso, ele tirou um período, não me lembro bem qual foi o ano, se foi 95, não me recordo, um período um lapso de tempo, quando ele estava no governo, que não entrava na soma os salários, só entrava o tempo. Por que ele fez isso? Porque naquele tempo nós tínhamos uma casta de funcionários públicos que ganhavam muito bem, Banco do Brasil, Petrobras, entre outros. E aí ele achou uma forma de descarregar um pouco a Previdência
tirando o direito de quem o Isso. tinha, né? É. Ele deu fez uma manobra espúria. Eu digo, isso aqui está errado. Exatamente no meu período, era o período que eu ganhava melhor, era esse também, por acaso me atingiu diretamente. E aí depois veio essa questão de você poder revisionar. Teve muitas ações nesse linear, porque justamente por conta disso, né? E é uma discussão muito grande ainda, né? Aí começou muitos processos sendo Iniciado, né? sobre esse assunto, todo momento. Então, aí quando o judiciário, ele tem uma abarrotamento uma demanda muito grande, né? De processo, uma demanda assim extensa, aí o que é que acontece, né? Aí acaba que um juiz dá uma sentença de um jeito, o outro juiz dá não uma existe sentença. ainda um Isso, aí entendimento. não existia um entendimento. Aí foi que o STJ, né? Calma aí, né? A gente tem que ver aqui como é que vai ficar tudo isso, né? E teve até uma decisão recente, eu acho que foi ontem, acho que foi dia 31. Ontem. Isso. Pronto. Quarta-feira. Na quarta-feira, isso, no dia 31. Sobre o tempo, né, que você poderia recorrer, né? E ele chegou na decisão, né, que você poderia pedir, né, porque a gente sabe que existe o prazo prescricional, e isso aí não tinha. Por exemplo, tinha gente que estava aposentado, né, 30, 15 anos e estava recorrendo, né, e eles decidiram, né, que foi um passo importante, decidiram que seria só os 10 últimos anos o prazo prescricional. E o final ainda está correndo para ver a decisão final. Não existe ainda uma súmula vinculante, né? Pelo que eu vejo, não existe. Não. Aí cada um faz de um jeito até chegar lá em cima. O prazo, isso. O percurso do processo vai ser maior, né? O tema porque, assim, às vezes, todo mundo acha que advogado decora todos os números, não, né? Mas... Eu dei uma palestra esses dias para os alunos. Eu disse, olha, gente, a gente não decora todos os números. Tem números que a gente... Nem todas as leis também, a gente não tem como decorar. Só o civil tem mais de 2.000 artigos, então não tem como. Eu sou péssima para decorar qualquer coisa. Aí pronto, aí foi mais ou menos isso que ficou. Eles decidiram que era em 10 anos que poderia recorrer esse prazo prescricional e o resto está rolando aí. Mas isso na justiça... Isso, federal, né? No administrativo? Todas as demandas do judiciário, né, que envolvem o INSS, né, como é a autarquia federal, né? A Justiça Federal, se bem que ela rola mais rápido. Viu? Olha, eu notei isso. Eu atuo na Justiça Federal e eu dava esse elogio, até quando eu peguei uma vara aqui. Pegou uma terceira vara. Isso. Pegou uma terceira vara. Isso. Não vou falar aqui o nome da vara, né, claro, por questão de ética, mas, assim, é muito e-mail, é muito tentar despacho com o juiz e estou sofrendo. Mas eu tinha esse mesmo pensamento, eu me elogiava. As pessoas com quem eu conversava, eu fui assim, testemunha disso, eu achei rápido em relação ao que é o resto da justiça, né? Em comparação estadual, né? Não tem nem comparação. Márcia disse assim, Rafaela, tu não gosta do PJE. Eu disse, claro, Márcia, eu odeio o PJE. Por quê? eu mexo em vários sistemas. O PJE da Justiça Federal, né, é totalmente diferente. Alguns dias atrás, a gente usava o CRETA. Não sei se o senhor já ouviu falar. Que era um sistema à parte, né? Esse CRETA, ele foi invadido esses dias por hacker que tentou mudar uma sentença. E ele ficou fora do ar quase 30 dias. Imagina um advogado quase 30 dias sem trabalhar. Se tiver na rede e não tem segurança, já está provado. Aí foi decidido pelo TJ que iriam se usar também o PJE, que já estava sendo usado, mas não abrangia todas as comarcas, de todas as regiões, estava usando mais Caruaru. Aí unificou isso, e a gente agora chama PJE 2X, que é junto do PJE e a gente protocola. Agora eu gostei mais, porque assim ficou mais fácil. Eu tenho uma pergunta para você no tributário ainda. É o seguinte, uma pessoa me perguntou e eu não soube responder, porque não é minha área, eu não estudo, eu gosto mais de constitucional e crime, totalmente diferente do que você, né? Constitucional eu amo. Eu me preparei para dar aula e não para advogar, mas vamos ver o que é que vai surgir pela frente. A pergunta é a seguinte, ele ficou devendo um imposto de renda. Na época o débito dele era em torno de R$ 1.300, tem uns 5, 6 anos, R$ 1.300. Não pôde pagar, não entrou em detalhes. Aí disse que quando foi no ano seguinte,
ao invés de ele receber a restituição, a Receita confisca logo uma parte, ficou menos de R$1.000. Só que quando ele foi tirar um extrato agora, recentemente, estava mais de R$10.000 de débito. Aí ele disse, se eu colocar esse dinheiro na poupança, na melhor poupança, no melhor investimento, eu não teria nem a metade. Baseado em que a Receita Federal onera, nem todo agiota, nem todo agiota cobra assim. Faz quanto tempo? Ele me falou o lapso temporal de uns 5 anos, 5, 6 anos, por aí. É porque ele Essa disse, dívida ela foi cobrada judicialmente? Ou não? foi... Não, ele não entrou em detalhe, ele só me disse o seguinte, as informações que eu tenho são essas. Que o primeiro extrato, a primeira cobrança que ele recebeu, estava em menos de 1.500, 1.300 e pouco. No ano seguinte, resgataram uma parte do que ele tinha recebido, ficou menos de 1.000. E depois de um certo tempo, agora há pouco, ele foi tirar um extrato, estava devendo mais de 10.000. É um absurdo, né? O que fazer, doutora, com isso? Ó, eu teria que analisar melhor. Mais dados, né? Precisa Dados, entrar para... Dados, né? Mas, assim, realmente é o que você falou. Quando só disputar a conversa, a gente sabe que tem alguma coisa errada aí. Eu não sei se ele deu informação incompleta, truncada, mas ele foi muito assim pontual. Só, o que eu tenho é isso, o tempo é esse, o valor era esse, entendeu? É preciso... Vamos dizer que ele esteja certo. Vamos supor, porque a gente tem aí, a gente sabe que existe a multa, né? Existe os juros e a correção monetária. Pronto, tudo isso o Estado cobra, mas não paga. É, isso mesmo. Ele cobra tudo. Cobra. Se você fizer, botar R$1 milhão numa poupança, eu até brinquei com ele, olha, faça o seguinte, bote R$1 milhão numa poupança, num investimento melhor que o Brasil oferecer, e pegue R$10.000 e fique devendo a Receita Federal durante 10 anos. Você vai ver que o seu 1 milhão vai ser ultrapassado ligeiro. Ligeiro você vai estar devendo 1 milhão. Então essa é a nossa realidade. Agora, eu dei uma informação assim, muito leigamente, mandei ele procurar um advogado tributarista, para que esse advogado pudesse entrar em contato com a Receita, fazer uma ação, pedir informações. E, em último caso, o que eu vejo, não vou entrar muito em detalhe, porque não é minha área, mas o último caso que eu vejo, você vai mostrar que não tem condição de pagar e pede para parcelar. Parcela. Aí é o que tá, mas aí ele nem tem que parcelar, porque provavelmente deve ter alguma coisa errada nesse cálculo. Porque a gente sabe que quem faz o cálculo, né, os servidores lá da Receita Federal, e o juro, né, a gente fala que tem a mora principal, que é a dívida. A dívida. Né? A gente tem a multa. E a gente tem os juros e a correção monetária. Só que esses juros e a multa, ele não pode incidir novamente em cima dos juros e a multa. Senão vai ficar uma montanha. Justamente. Provavelmente deve ter sido isso que tem acontecido. Não sei, mas provavelmente... O próprio governo estava fazendo uma campanha recentemente para que as pessoas que estivessem endividadas no SPC negociassem, tinha pagamento de 90%, redução de 90%. Sim. Chegaram só no capital, porque o resto era juro, multa, correção monetária, não foi isso? Isso. E foi encabeçada pelo próprio governo. Foi. Para os outros ele faz. Né? Quando é o dele, tem que fazer também, né? Tem que fazer também. Tem que analisar. E é bom realmente, você deu a orientação correta, a gente tem que analisar toda a documentação e ver como é que está sendo feita essa cobrança. Qualquer coisa eu mando ele me procurar. Se já passou 5 anos, essa dívida está prescrita, então não tem nem o que falar em cobrança. Porque o fisco, né, ele tem até 5 anos para ele fazer a cobrança judicial. Entendeu? Se houver parcelamento, se houve algum parcelamento... Como é um valor pequeno para a Receita, eu acho que isso é um valor pequeno para eles. Eu acho que eles não... Eu não quis nem dizer isso a ele para não causar uma falsa esperança, mas se fosse 100 mil, 200 mil, 300 mil, aí eles correm atrás de R$1.000 e pouco, R$2.000. E a gente tem que até porque gerou a dívida, mas eles têm que escrever essa dívida em dívida ativa, né? A dívida tem que estar escrita. Tem que estar lá. A gente vai dar um break, né, Bruno? Isso. Tá na hora. A gente já volta. Chegou a nova sensação da Caoa Chery. O novo Tigo 5X agora é Pro. Pro é progresso. Pro é inovação. Pro é tecnologia. Pro é emoção. Novo Tigo 5X Pro. Mais do que um ícone. A verdadeira face da evolução.
Vamos brindar a nossa cultura com salvas e vivas, a nossa paixão, o meu patrimônio Guaraná Jesus, orgulho do meu Maranhão. Vamos brindar o meu patrimônio Guaraná Jesus, orgulho. Chegou a latinha do São João. Guaraná Jesus. Sabor quentou a nossa tradição. Voltamos. Vai lá. E eu vou pegar algumas perguntas agora que eu achei interessante, que mandaram lá no Instagram, né? Teve bastante, viu? O povo, quando vem advogada, aproveita. Pra fazer um... É o momento, é quando a gente abre caixinha de perguntas também. A gente mudou um pouquinho a nossa persona, né? Que a gente antes falava mais pro público... Sociedade. Pra sociedade. O nome já se diz, né? Hoje em dia a gente já mudou um pouco. Vocês fazem pro bono lá? A gente faz. A gente tem uma margem, né? Por mês. Eu sei que tem que ter Por margem. mês. Eu acho que... Acho que sempre é importante É, fazer. muito importante. Não tem como, nem tudo é A gente tá dinheiro. fazendo uma parceria agora com a Casa de Lisbela, né? Essa daqui é pra ela, né? Deixa eu ver. É, pra ela, sem dúvida. Perguntaram aqui. Se eu registrar um filho e depois de um tempo eu descubro que ele não é meu filho, o que eu faço? Bom, no direito de família, a gente tem, né, duas formas. Para você registrar uma criança, o Código Civil ele já autoriza você registrar quando é casado, apenas apresentando a certidão de casamento um dos pais. Quando você não é casado, você precisa ir com o suposto pai da criança até o cartório de registro civil e registrar. Mas digamos que você registrou essa criança, mas depois desconfiou que ele não é seu filho. Aí você vai procurar um advogado de direito de família, especialista, que vai entrar com um pedido judicial, uma ação de investigação de paternidade, ou negativa de paternidade, dependendo aí da ótica do profissional, e vai solicitar ao juiz um teste de DNA, né? Aí o juiz vai analisar. Eu costumo dizer que no direito tudo depende, né? Todo mundo concorda. Não é uma ciência exata. Aí vai depender de caso para caso, né? Se você já desconfiou que essa criança não é do seu filho, quando a criança está com 7 anos de idade, você aí já é pai, já tem um laço socioafetivo ali com a criança. É complicado. Então, você possivelmente vai sair da figura de pai e colocar só na socioafetivo. Pai, socioafetivo, fulano de tal. Entendeu? Mas, não registrou a criança ainda e você tem dúvidas, aí solicita, aí fica aí aguardando, fica a certidão no reset ali, aguardando um pouquinho. Aí o juiz vai autorizar que essa certidão, porque a criança tem que ser registrada no mínimo em 48 horas, né, após o nascimento, se eu não me falha a memória. E aí o juiz, né, vai analisar, vai pedir teste de DNA, e se for negativo, aí não registra. Caso você já tenha uma aptidão, um afeto por aquela criança, aí você pode registrar como sócio afetivo. Entendi. E se ele já fez o teste de DNA, já deu que não é filho dele, aí ele procura o advogado, aí não vai precisar ir pro juiz para pedir o teste de DNA novamente? Não, aí já leva o teste. Já leva o que já tem... Isso. Entendi. Aí vai depender do juiz. Porque tem juiz que solicita, por conta que precisa ser aquele autorizado pelo o juiz, aquela coisa toda, tipo uma perícia, né, estadual. Mas aí depende muito do juiz. Em regra, o juiz aceita. Eu acho que para registrar criança só bastava a mãe mesmo. Não, hoje não. Porque hoje é tanto que quando vai a mãe sozinha, pode perceber que as certidões é de pai desconhecido. Pai desconhecido. Não pode. Ela tem não que pode estar com o pai presente. Uma questão, eu me meto muito na área dos outros, sabe? Eu sou muito enxerido. Curioso, né? Não, a gente tem que ser curioso. Quem é curioso, o conhecimento, ele salva o mundo. Então... E advogado, se não é curioso, tá errado. Aí uma colega de trabalho chegou e disse, Biraca, eu queria te fazer uma pergunta. Meu pai inventou
de vender as coisas, tem casa, tem não sei o que, tem sítio, cansou, disse que vai vender e vai viajar pelo mundo, arrumou uma namorada aí. Eita. E aí, o que é que a gente faz com a nossa herança? Aí eu digo, epa, pera lá, que herança é essa que você tem? Que você acha que tem? Ele já morreu? Não, ele está vivo. Então não existe herança de pessoa viva. Certíssimo. Até onde eu estudei. Mas ele pode fazer isso? Pode não, ele vai fazer, pelo que você está me dizendo, já que arrumou uma menina mais nova, vai viajar o mundo. Está certíssimo ele. Você vai ficar com o que sobrar quando ele morrer ainda. Tem mais isso, tem que esperar ele morrer, viu? Aí eu não sei se eu disse... Tá certo. Tá Tá correto. Aí o que pode ser feito, né? Já que ela está tão preocupada com a possível herança, a perspectiva de direito dela. Mas foi excelente a colocação. Quando uma pessoa tem muito patrimônio, ou não tem quase nada ali, mas tem uns filhos ali que, não, minha herança. Minha parte. A gente só fala de herança após o pai falecer ou a mãe falecer. Aí a gente tem direito à herança. Enquanto os pais estão vivos, a gente tem uma perspectiva de direito. Então, o que pode ser feito é ela solicitar judicialmente que faça a reserva, né? Deixar lá do quinhão. Então, o que o juiz vai solicitar? Que ele pode sim utilizar, né, dessa herança dele o quanto ele quiser, desde que a cota de herdeiros necessários fique resguardada. A mesma, funciona também na forma de doação. Quando a gente vai doar algum bem, a gente tem que respeitar, né, até aquele limite. A gente só pode doar até 50% do nosso patrimônio para um terceiro. Por quê? Porque os outros 50% é dos nossos herdeiros necessários. Tem uma pergunta aqui que ela fala assim: eu estou namorando há 2 anos e o parceiro dela não quer casar no cartório, não quer oficializar, mas fez uma documentação e disse que aquilo é válido. Acho que deve ser aquela declaração, né? De união estável. De união estável. E ela está perguntando se, caso aconteça isso, alguma coisa, ela pode, coisar por isso. Sim. Vejamos. Utilizar essa declaração, se ela vai ser válida. Vejamos. Ela falou namoro. Isso. Né? Namoro. E namoro, hoje em dia, é um pouco mais complexo. É bem importante as colocações das situações para que se tenha... Tem algumas classificações, né? Principalmente depois agora da pandemia, que muitos casais foram morar juntos, mas continuam se denominando namorados. Então, hoje no nosso ordenamento jurídico, a gente já fala sobre namoro qualificado. O que seria um namoro qualificado? É um namoro onde tem mais responsabilidades, moram juntos, dividem contas do local, mas são namorados, né? Então, eles não se consideram que vivem em união estável, eles não se consideram marido e mulher. Existe essa diferença. Mas como eu vou fazer essa diferença, né? Existe um documento, é um contrato de namoro que você pode ser feito, né? E ali vai distinguir, vai ter uma cláusula informando: moro como namorado, mas a gente não mora em uma união estável. A gente não tem uma união estável. E caso a gente venha ter uma união estável, se comprove que venha ter essa união estável, digamos que ele faleceu, alguma coisa do tipo, para ter a pensão por morte, alguma coisa do tipo, vai deixar lá declarado qual é o regime de bens dessa união. Porque a união estável também entra o regime de bens. Nesse caso, se ela fez um contrato de namoro, ela precisa ler as cláusulas, né, para ver. Caso não tenha sido um contrato de namoro, em si só um reconhecimento de união estável, ela está praticamente casada. Só não é o casamento de registro civil. Quando a pessoa mora junto com a outra e ela não tem, não tem nenhum papel, nada que comprove, né? Sim. Que eles moram junto. Aí terminam e ela quer ter direito. Aí como é que ela prova isso? Como é que ela vai provar isso? Que ela realmente morava com ele, que ela vivia uma vida de casada? Como é isso? Certo. Aí a gente vai analisar vários pontos. Ela dependia exclusivamente dele? Ela tem filhos? Ela é idosa? Ela é idosa? Ela estava como dependente do plano de saúde?
no plano da carteira assinada dele. Então, são uma série de situação. Mas, hoje em dia, eu costumo dizer, eu sempre digo aos clientes, quando eles saem lá do escritório, principalmente divórcio extrajudicial, eu digo, gente, quando vocês forem casar novamente, façam um contrato de namoro, um pacto nupcial, porque a união estável, ela é perigosa. É a carteira da empregada não assinada. Isso. Exatamente. É a É mesma melhor coisa. assinar. É melhor assinar. É melhor. Porque depois O você prejuízo vai é pagar menor. o dobro. Vai Porque pagar o dobro. na união estável você não tem... Você não escolhe. Você tá ali, Ah, pronto. você não escolhe a sua O comunhão regime. do regime, né? O regime de bens. Na união estável, você É pode escolher. É o que vai beneficiar ao mais Isso, vulnerável. Certo. Você pode escolher o regime de bens na união estável. Mas isso aí você precisa escolher dentro do cartório, junto com um advogado especialista, que vai fazer o pacto nupcial, reconhecendo em união estável, e ali você Registrado. vai colocar Mas a lá. maioria, né, Márcia? Eu acho que todo mundo vive na informalidade, a maioria dos Aí na casais. informalidade... Mas sabe que não? Eu acho que a burocracia para você ir lá no cartório, falo isso porque eu passei por isso por pouco tempo. Para você ir lá e você quiser casar em separação de bens, É complicado. é complicado. Porque para você casar hoje numa separação Você chega de bens, a você precisa fazer um desistir contrato. Você chegou- de fazer você chegou num separação de bens, porque, Porque tem que fazer Tem o que fazer um pacto, pacto, né? você Como che- se fosse você- um contrato. Você chegou num ponto interessante. Inclusive, eu reclamei, eu não conhecia essa parte de família, a gente vai conhecendo na prática, aos poucos, né? E aí eu cheguei lá e disse, a gente vai se casar com separação de bens. Tudo bem. Aí fui lá para a moça e disse, você tem que ir no cartório, fazer um registro, eles batem lá um pacto, e esse pacto tem que ser assinado. Isso me diga uma coisa, isso foi criado através de lei, de portaria, quem foi que criou isso, finalmente? É o Código Civil. Aí ela me disse, eu digo, o imbecil esse cara. Porque veja, se nós somos adultos, se nós somos gozadores da nossa perfeita condição de saúde Capacidade mental, civil. capacidade civil, e sei o que significa comunhão de bens e separação de bens, sei ler. Eu tenho que fazer um pacto para esse pacto me dizer o que é aquilo, para dizer que eu estava ciente daquilo. A gente vive num país de imbecis, então, né? Isso é um país de imbecis. A começar por mim, que E estou detalhe, aqui. tem Eu uma sei que taxa aí também. foi, e tem uma taxa. existe uma taxa também. 400 conto a taxa. Então, eu digo, Pra você casar lá, comunhão de bens, é R$250. 250. Então a gente vê que o Código Civil ele já força Ele você já, a escolher. ele já porque o que força você acontece? fazer agora, isso. eu perguntei outra coisa já. Eu digo, com 70 anos, eu sei que eu seria obrigado a casar. exatamente. Eu ia fazer a mesma coisa. Separação legal de bens. Aí eu perguntei a ela, eu ia fazer a mesma coisa, ela não soube me responder. Não, aí já é obrigatório no caso. não, mas faz, entenda. Os dois pesos. Eu digo, sabe o que é que eu dois tô, pesos, duas sabe o que é que eu medidas, tô vendo aí? Eu tô vendo a questão comercial, eu tô vendo uma questão financeira só. Isso foi algum dono de cartório, um lobby de cartório, Não. que botou e fez. É um lobby, porque veja, se eu aos 70 anos eu não posso casar com comunhão, A gente já gira em torno da política. né? E agora com 69, vamos dizer que eu tivesse 69, com 69 eu teria que pagar. Qual é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Então a Os gente cartórios que acabam, né? que acabam, né, tendo que ganhar mais dinheiro porque eu optei e eu tenho que. Eles pediam outra coisa, eu acho que é uma coisa assim que não Eu achei Por isso que é totalmente- importante procurar um especialista no direito de família para lhe orientar já. É. Porque o pacto nupcial, o que vamos fazer no cartório, é o mais simples. É lá o que vai dizer só, tipo, Não, tem um padrão, um formulário padrão, inclusive, pra é isso lá. o mais simples. A união, separação total de bens, isso significa o quê? Que se caso ele falecer, você só vai ser herdeira e olhe lá. É. Só. Você não é meira. Você só herda aquilo que você construiu sozinho. Sozinho. O que Aí se- entra em concorrência com os herdeiros necessários. Quando vai para um advogado, a gente formula o pacto nupcial. A gente coloca quais são as cláusulas que o cliente quer. Isso é muito usado para quem tem muito dinheiro, para quem é Exatamente. rico. Todo milionário só casa assim. É. Ele vai Sim. dizer, 1 ano de casamento, a mulher tem direito a isso, 2 anos tem direito a isso, se botar um chifre nele. O que tiver pactuado, está pactuado. E Mas ainda tem um o detalhe. pobre assalariado, Não. Não, Ainda nem tem um pensa detalhe, nisso. né? Porque na separação total, na separação de bens, total não, na separação de bens,
Os bens que vocês construíram juntos, na constância desse casamento, se foi por esforço comum, entra na partilha. Entra na partilha, eu sei. Aí, muita gente não sabe disso. Aí, quando vai separar, chega lá no escritório. Doutora, eu construí sozinho. Doutora, tem um detalhe que eu não sei entendi, não sei se eu entendi bem, é o que eu estava lendo, que mesmo estando casado por separação de bens, se eu tiver uma casa alugada, ela goza do direito do aluguel da casa. Uhum. Né? É Se uma circunstância. Se foi construído com esforço comum, né? Aí eu construí. Não foi nem isso. Eu estou casado, mas eu construí. Está tudo no meu nome. Ela tem direito à habitação. Tá no meu nome. Eu aluguei, ela tem direito ao aluguel. Porque ela vive com você. Vive naquele comigo. momento. Uma coisa. Aí é toda uma coisa que eu volto a dizer, né? Direito depende. Tem que comprovar que você dependia dele financeiramente. É todo um contexto para chegar numa conexão. Vocês têm o Vitória Cast. Então, o Vitória Cast vai se tornar uma empresa muito milionária. Já é. Só não é multimilionário. Mas vai ser. Ainda. Vai a gente ser está sim, sofrendo muito. Vai ser conhecido em todo no mundo. Certo. Né? Então, como é que vai ficar essa partilha ou essa... A gente eu estou cuidando dessa parte já, inclusive, porque eu tinha uma empresa que era o Právida Jornal Verdade. Eu tinha um jornal, na verdade, que esse aí. E o jornal fechou, migrou, a gente está tentando transformar ele já usando podcast, entendeu? Isso está em processo já de se... Mas aí, nesse caso, respondendo até a pergunta dela, vai ver a razão social da empresa, como foi que ficou os sócios, a cota parte de cada sócio. A gente já vai distribuir Mas isso. não tem problema com isso, não. A gente tá junto há 8 anos, eu ia casar agora, então... a gente passou um longo É só um documento, período, né? É só um documento. E até mais por questão... Mesmo, até mais legais. É questão de segurança, de saúde, essas coisas todas que precisa, né? Só que o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas estão levando o casamento apenas como um ato de amor. Só que não é. É um contrato que você assina. Ali você vai deixar... Gabi, Márcia, que Gabriela vê como... É Gabriela, né? Ver como ato de amor. Você, como advogada, já vê que é um assunto... Por quê? Muito complexo. Porque vem o pós. Né? O pós, seja um pós-divórcio ou um pós-inventário. É um contrato. O casamento ali vai reger todo o resto da vida. Eu tenho uma questão, eu não sou apegada a bens materiais. E tenho uma responsabilidade maior na relação por ter um conhecimento mais amplo. Então, eu não posso agir de má fé. Ficaria muito ruim para mim, até judicialmente, se isso acontecesse. Né? O juiz ia olhar para mim, mas rapaz, você... como advogado, usando... Né? Então, tem todo um contexto. Mas, assim, eu queria te fazer até uma pergunta também. Agora, casamento com comunhão de bens. Aí a pessoa se separa. Universal ou parcial? Não. Comunhão universal. Não, parcial. Parcial. Desculpa, é parcial. A universal quase ninguém casa com a universal. Universal é a mesma coisa da separação total, né? Que precisa do documento. E aí você se separa no primeiro momento, que antigamente era separação e depois divórcio. Isso. 2 anos. Ou você já comprovava que estava separado de corpos por 2 anos e já entrava direto com o divórcio. Isso. Mas aí primeiro houve a separação de corpos. Sim. E depois a separação civil. Antes era assim, né? Antes de 2004. Aí nessa separação civil, uma das partes, que era a esposa, tinha um bem, não tinha um bem ainda, não tinha um bem, mas estava em processo de aquisição desse bem. Aí ela vai, pede a separação e compra o bem, não está divorciado. Nessa audiência, ela pede o que o outro tinha, a parte que o outro tinha. E o juiz diz, isso aqui não é para separação, não é para ver bens, é para ver pensão e a separação de corpos. Isso foi a palavra do juiz na audiência. Todo mundo, os advogados se calaram. Só que ela depois comprou o apartamento, que já estava encaminhado, no período que estava separada judicialmente e não divorciada. No divórcio, e aí depois de uns 4, 5 anos, o marido pede o divórcio e pede a divisão de bens. Ou seja, pagar 2 vezes, né? No caso, ele já tinha pago.
Não, aí foi outra questão. Outra questão. Vamos lá. Antes, né, da atualização do Código Civil, existia sim a separação de corpos, que hoje a gente fala separação de fato. De fato. Né? E existe o divórcio. Mas a separação judicial, eu estou falando, foi uma separação judicial, foi para juízo, houve a separação, houve a determinação de pensão, sim, mas o juiz não quis tratar de separação, de partilha de bens. Partilha, é porque são ações distintas. Certo. Vamos lá. Divórcio, uma ação. Isso. Então, o juiz vai determinar só aquela ação. Ou seja, vai chegar na conciliação, vai dizer, vocês querem voltar? Isso. Não. No divórcio faz isso. Aí isso é a ação de divórcio. Aí, se caso ela pediu, não tem como se manter sozinha, ou dependia a vida dele toda, ela já é idosa, alguma coisa do tipo assim, aí depende de caso para caso, né? Aí o juiz determina um determinado tempo para receber pensão alimentícia. Certo. Isso aí é uma questão que pode ser decidida dentro do divórcio. E também a partilha de bens, ela pode ser decidida também dentro do divórcio. Porém, como é uma ação própria, um rito, que ela pode ser definida sozinha, muitos juízes não querem decidir. Né? Muitos juízes, eu nem digo aqui na cidade de Vitória, aqui em Vitória a gente consegue acumular divórcio e partilha de bens. Mas quando saem de Vitória, eles pedem para separar. A partilha de bens no regime da comunhão parcial, se ela comprou esse apartamento, já estava separado de fato há bom tempo. Então, esse apartamento ele não vai entrar dentro da partilha de bens, porque é um esforço comum dela, entendeu? Só vai entrar. Agora, se comprovar que o ex ajudou lá no início na compra, ela vai ser obrigada a restituir nesse valorzinho que ele ajudou a constituir aquele bem. Mas, em regra, não entra, tá? Só vai entrar aquilo que foi constituído de esforço comum do casal. E geralmente, Márcia, na escritura pública, né, quando tem, compra em casa, já tem o nome dos dois, né? Então, as pessoas têm um costume muito aqui, principalmente aqui em Vitória, com imóveis, né? Eles compram, vendem, alienam, e não faz essa averbação. É a chamada subrogação, né? Tem que colocar lá quando o bem é subrogado. Por exemplo, eu comprei um carro, na época que eu era casada. Só que esse carro... Não, minto eu. Eu comprei esse carro antes de casar. De casar, certo. Aí casei. Quero vender esse carro e comprar um apartamento. O esforço é comum, só meu. O esforço só meu. Não tem esforço do meu cônjuge. Então, na escritura pública desse apartamento que eu vou comprar, eu vou colocar lá que... O carro é só seu. Só até meu. É só seu, que é um bem móvel. Um bem particular. Móvel. Só que eu vou vender esse carro para comprar um apartamento. Ou trocar ou dar de entrada, qualquer coisa. Sim. Né? Só que aí esse apartamento vai ser, teoricamente, como esforço comum do casal. Só que, procurando um advogado de direito de família, você vai colocar na escritura pública desse imóvel subrogação. Ou seja, eu vendi um bem particular meu para comprar um outro bem particular meu. Então, esse apartamento ele não vai entrar na partilha de bens de um futuro divórcio. Por quê? Porque ele foi comprado com um dinheiro. Agora, quantas pessoas pensam nisso? Me diga, doutora. Nenhuma, doutora. Aí vem a bomba depois. Nenhuma faz isso, doutora. Aí vem a bomba depois. Aí por isso que eu falo. Vai explicar que o dinheiro foi para comprovar isso. Não tem como provar. Não tem como provar, infelizmente. É importante que você está falando aqui que muita gente passa por isso. Aliás, inúmeras as provas pessoas, elas se perdem no tempo. Aí as pessoas não eu tive um colega que aquele ali era assim, perfeccionista. Ele fez uma casa, ele guardou todas as notas fiscais, sabe, Bruno? O cara miserável, até de emprego. Isso é correto, viu? Ele pediu as notas, ele pediu a nota nominal, não tem aquela nota de balcão, ele não queria nota de balcão. Ele ia comprar prego, pau, aí juntava um valor maior, aí ele dizia, faça uma nota fiscal no meu CPF. Aí botava numa pasta, tirava xerox, botava anexa lá.
e guardou. Mas foi extremamente útil Sim. para ele quando ele se separou, porque ele comprovou que o terreno foi 100% dele, saiu da conta dele para o vendedor, e toda a construção, inclusive o pagamento que ele fazia aos pedreiros, ele recibava, reconhecia a firma, muito tudo, inteligente. tudo, pagou Nossa. INSS. Raramente você paga INSS, não é? Quando você está construindo, ninguém paga não. Paga não. Ele pagou, foi tudo. Pra A mulher comprovar não teve que o bem é direito dele. a nada. Correto. R$1. ela Esse não foi teve esperto. direito. Não, é porque ele é assim. Ele nem fez com má fé, eu acho, pensando em separar. Ele é assim. Ele vai fazer uma pintura no carro, vai ajeitar o carro, ele pega a nota fiscal, anota, Já é- vê tudo, já é dele. Muito organizado. Mas quantas pessoas são assim? Não. Isso é uma Só- rara exceção. Esse é normal. Isso é de 1 entre 1000, né? Um entre 1000 que faz um negócio É. desse. Ele dizia a mim por causa do carro, ele dizia, olha, veja, eu botei essa peça aqui, estou com nota fiscal, quebra a mesma peça. Aí eu vou o que é que eu vou dizer ao mecânico? Você trocou essa peça mesmo? Porque eu vou pegar ela, tá a nota fiscal aqui, você vai tirar ela, eu vou devolver pro cara que me vendeu. Eu quero a garantia. E dizia o mecânico. Isso é esperto. Não, isso é esse- A gente tem que aprender com ele. Não né? é? Aliás, eu vou fazer uma live com ele para ele ensinar nós dois. Ensinar, já de idade ele. Como Ele precisa organizar. fazer um curso. Um curso. Abrir um curso. Mas ele não é muito normal, não. Não vai dar tempo de eu fazer todas as perguntas, Mas mas vou vai lá. fazer algumas. Tá. É, Vamos tentar tem uma responder aqui mais que é rápido. para a doutora Márcia. Você se sente realizada com a sua profissão? Sinto. Daniele que fez. Obrigada, Dani. Eu sinto sim. Hoje eu consigo dizer que eu consigo viver do meu sonho, né? Porque quando eu estava na 7ª, 8ª série, um professor disse pra mim que eu nunca ia conseguir estudar direito. Olha, Porque minha mãe era faxineira na época, meu pai é um vaqueiro. Então, ambos estudaram até a 4ª, 5ª série. Né? Então, não ia conseguir chegar lá. O máximo que eu ia ser seria uma vendedora de loja. Não que isso seja ruim. desmérito pra ninguém. Não, mas eu sempre quis mudar a minha vida e que eu quis dar e quero dar uma velhice melhor para os meus pais. Então, eu sempre estudei muito. Eu disse a ela que eu ia entrar na faculdade, eu entrei. E hoje eu posso dizer que eu vivo Uma o meu sonho há vencedora. 4 anos. Uma vencedora. Verdade. Foi pra Márcia, né? Uhum. Agora pra Rafaela. Doutora Rafaela, para você, o que significa ser advogada? Eita. Forte, né? A pergunta forte. Essa pessoa aí foi fundo. Eu vou começar com uma frase que eu sempre falo, que eu já até postei esses dias uma foto com essa frase. A advocacia não é a profissão das certezas, mas é das esperanças. Então, eu sempre tive muita esperança e muita fé, né? Que tudo que eu quisesse um dia almejar só ia depender de mim. Então, assim também foi com a advocacia. A gente dá muita palestra nas universidades por aqui. Acho que pelo perfil, né, da gente ser jovem, a gente acaba recebendo muito convite. E eu sempre motivo eles, né? Gente, né, se você tem um sonho, se esse é o seu sonho, vá até o fim. Porque hoje eu vivo da advocacia. Eu Que durmo... não é muito fácil, né, doutora? Não, né? E aí você vê, não é fácil, você como homem está olhando para mim dizendo que não é fácil. Imagine mulher. Imagina a gente como mulher, advogada, numa profissão extremamente preconceituosa, machista, de status, né? Então vem aqui 2 meninas da roça, nossa história é assim, meu pai é agricultor, minha mãe é agricultora. E eu não tenho muito orgulho de falar isso, tá? Porque eu sou o orgulho deles. Que bom que eu vi. E para mim, viver hoje de advocacia e ser advogado é a realização de um sonho, como a Márcia diz. A gente sempre bate muito isso na tecla, né, Márcia? Que hoje muitas pessoas de direito, né, conversam com a gente sobre isso. Então, é a realização do sonho. E eu sou realizada, mas eu costumo dizer que não é fácil. Então, todo dia a gente tem que ter esperança para recomeçar. E você é minha colega de faculdade, né? Isso. Uma excelente faculdade, viu? Nós Sim, fizemos muito assim a bom. faculdade. Eu estudei na Católica no início, mas lá para trás, 300 anos atrás, não consegui concluir. Vim concluir aqui na Facol, mas
não deixa a desejar Sim, nenhuma não, eu faculdade, tenho um carinho enorme pela instituição. Muito boa a instituição, muito boa. Sempre foi muitas... nenhuma universidade ensina tudo. Não, lógico né? que não. Você está aprendendo de prática, de vivência. Isso. E tive um professor que me dizia isso, eu vou lhe ensinar a teoria, a prática, só na prática. E a faculdade, ela ensina o contencioso, né? Exatamente. Bora dar uma olhadinha no Instagram delas. Vamos lá. Quanto tempo? 52. Eita, já! A gente fala muito. Fala Falar... E passou, que a gente mas nem... a função Muito é vocês, gostoso, muito bom. A função é vocês falarem. Muito bom mesmo. Essa mentoria grátis do Café com Elas é o quê? Esse é o nosso xodó, né? É É o nosso propósito de vida, eu acho. É uma mentoria, é um grupo com meninas. Na época a gente começou com... Aqui tem? Tem algumas. É online, a gente faz aulas ao vivo, tá? A gente manda um link. A gente ensina e aprende muito com essas meninas, né? Da vivência delas na advocacia, a gente também passa para ela também o que a gente já viveu e como a gente aprendeu a estruturar o nosso negócio, né? Porque o nosso escritório é um negócio. Então... é isso, é uma forma de ajudar quem está começando. Ai, que massa. Aí como é que faz para participar? Como funciona? Tem um link onde você... Mas é gratuito? É Sim. gratuito, Essa vai ser a última turma gratuita. porque dá trabalho. Muito. A gente abriu... Eu acho que dá para botar uma taxinha pequena, assim... Só questão de manutenção, porque É. a gente faz no aplicativo Zoom, a gente paga pra gente ter, assim, estender o horário. A gente começou de forma gratuita, começar 40 minutos, mas Ontem não dá. foi a nossa primeira aula. Aí tem um a gente chat, abriu o WhatsApp, aí você clica Aqui, aí né? e entra. Isso. Esse é o grupo diretamente. Que massa. Aí não precisa fazer formulário nem nada, é só clicar lá, já tá no grupo. A gente abriu a turma ontem com 60 alunos. Que massa. A nossa terceira turma. Bom. Massa. E tem advogado de todo o Brasil. A gente Legal, começou na que pandemia. massa. A gente disse que aonde a gente for, a gente vai ter um lugar para dormir. Porque tem de Que tudo. Mas é legal. importante. Muito bom. Não é o tempo que define. De carreira que de carreira. define o tipo de profissional que você é. Isso. Muito interessante. É porque muita gente tem a Ai, crença de que o advogado bom é aquele advogado de 10 anos de carreira. E não, eu não me diminuo por ter 4 anos de carreira. Eu faço um trabalho melhor ou igual a ele, que tem 10 anos. Você quer uma resposta séria? Sim. Não. Que bonitinha. Que linda. Você quer uma resposta séria? Conhece essa voz? Não. Conheço, não estou identificando de quem é. Márcia. Márcia. Deixa eu contar uma coisa para vocês, só eu vi isso aí, achei interessante. Eu não advogo, mas pretendo de advogar. Aí chegou uma pessoa Esse vídeo é bem conhecida, bacana. aí eu disse, adoro olha, Nossa trajetória. eu queria que você visse essa causa para mim aqui. Aí eu vi uma causa, né, um acidente de trânsito, coisa... Aí ele disse, eu ganho a causa, você me indica aliás, Isso é um não é ganho, não. perigo. Ele, a questão, ele me indica um advogado para eu ganhar essa causa. Eu digo, peraí, deixa eu pensar. Me dê um minutinho. Aí é um pensei, perigo. não tem. Mas a causa não é boa, você não disse que o direito era bom, você disse que o direito era bom. Você está querendo um advogado para ganhar, garantir a causa. O que disser isso a você, corra da sala dele. O que disser, eu ganho a causa para você, pode correr. Não existe. Né? A gente Ele disse, não eu vou vai fazer, eu vou lhe dar o melhor, o melhor que o Não direito existe. puder lhe dar. Isso. A pessoa tem essa impressão, um advogado bom, mais caro é que vai ganhar a questão. Não tem nada a ver, gente. Ou aquele que tem o melhor carro, a melhor roupa, não. Não tem nada a ver. Eu acho que o advogado bom é aquele que faz de tudo Faz a melhor defesa possível. para que o seu cliente tenha o direito dele garantido. Garantido. E também vai ser realista com o cliente, né? Tem que Dizer, ser. olha, quando tem probabilidade de ganhar, sim. Quando não tem, dizer também. Dizer, O e direito- não é dar certeza, olha, você vai ganhar aqui 10 mil, não. A amor, fumaça não é do bom assim, direito não. não está aí, no Não seu, é. não está aí. Então, Você tem que ser claro e objetivo com o seu cliente. é isso. Ético, né? Tem que ser. É muito bacana o trabalho que vocês fazem na rede eu social. achei eu bem acho interessante, advogado. Há um tempo desse atrás, eu não sei como é que a OAB está agora, com aquelas restrições de Sim. propaganda, aquela coisa toda, era uma frescura tão grande, você não podia fazer nada, né? É um assunto para um podcast. Eu sei disso, eu só toquei porque eu tô vendo que Deu uma melhorada. Deu uma né? abertura. Existe agora um provimento É. onde ele
liberam, né, entre aspas, assim, a atividade do advogado na rede social, mas ainda com a ressalva de ser apenas educativo. A gente não pode estar prospectando cliente através da captação de cliente, que não pode ser usada. Mas vocês fazem um trabalho importantíssimo, que é um uma trabalho forma de educação. Prestação de serviço social, inclusive, muito bom. A gente chega na OAB, até as meninas falam, não sei como vocês conseguem, porque é um conhecimento para as pessoas. Sim, sim. Você É só imaginou educativo. Se todo mundo tivesse noção dos seus direitos, Sim. né? O conhecimento salva. O quanto a justiça não seria descarregada da quantidade de processos que tem. Com certeza. Muita má informação. O judiciário está superlotado, tá... Mas por quê? Porque tem gente que acha que tem direito a tudo. Tem que litigar e tudo. Muitas vezes, tudo é litigância. E muitas vezes não precisa ir para o judiciário, consegue resolver no PROCON. Consegue resolver resolve até melhor. No cartório, uma coisa bem mais simples. Resolve até melhor, né, doutora? Aí, o que é? É a falta de ter o conhecimento e de procurar um profissional Márcia, que vá... Márcia se desgasta muito, eu vejo ela lá. Eu me desgasto com o INSS, né? Que não tem esse negócio de acordo muito. Então, o INSS se eu fico só esperando para judicializar. Márcia tem eu não gosto de fazer aquela litígio. Você vai ficar com uma incumbência. Eu vou pedir um favor a você, pessoal, porque com certeza. Eu não lido com isso, não tenho, inclusive, nem os contatos. Quando começar a revisão para a vida toda, mande para mim um e-mail, que eu tenho, não só eu, mas tem outras pessoas que têm interesse nisso aqui, porque eu sei que parou tudo, né? Não vale nem a pena a gente protocolar. Vai protocolar, vai perder tempo, vai ficar lá, vai ficar de molho lá. Eu já amo um acordo. Eu passei 1 mês e meio tentando um acordo com a outra parte para um divórcio litigioso, e a outra parte não cedeu. Aí eu tive que protocolar a ação litigiosa. Ai, meu Deus. Mas ela protocola... Eterna. Eu protocolo assim, ai meu Deus. Né? E ainda mais na comarca de Pombos. Eita, meu Deus do céu. É uma briga eterna. Mas queria agradecer a vocês por terem vindo aqui, passar um pouquinho do conhecimento. Ótimo. E vocês não falaram muito não, falaram o necessário. A gente que agradece o convite dos dois, né? Ficamos muito felizes, né, com o convite. E desejamos sucesso. Quero que o Vitória Cast seja mundialmente conhecido, isso, tá? Bom. Porque aí eu vou voltar e eu fui uma das primeiras lá no episódio, alguns lá tem eu. Vamos tomar a experiência de vida de vocês. Né, que nós também começamos humildemente, devagarzinho, na cidade do interior. Estamos começando ainda. E a gente com todas as dificuldades do mundo, sem imaginar. Mas a gente está vendo. Uma mão apoia a outra. Vamos seguir em frente. Não foi na primeira rasteira que a gente desistiu. Não vai ser agora que vão desistir. Se a gente tivesse desistido do nosso escritório, a gente tinha desistido da pandemia. A gente aproveitava o pretexto, né? E a gente... na pandemia foi cada coisa. E a gente permaneceu e estamos aqui. Mas isso, foi muito bom conhecer. Muito obrigada. A história de vocês, uma história muito bonita. E que acho que influencia muito aí na vida de outras pessoas, né? Esse é o nosso propósito de vida. É isso. Se ajudar uma pessoa, a gente já está feliz. Já está realizada. A melhor coisa é dizer assim, doutora, você me ajudou demais. Ou alguma mentora chega lá desesperada porque não sabe fazer tal coisa e a gente ajuda ali, ela vai, você me salvou. Eu mesmo aprendi algumas coisas hoje com vocês, tá vendo? E gente, somos extremamente acessíveis, tá? Quem pode quiser falar com a gente gente lá no Instagram. Falar nisso, onde é o escritório? Nem? Onde Fala onde fica? Na Rui Barbosa. Na Rua das Lojas Americanas. A Loja Americana. Ao lado de Elizabeth Noivas, sala 1. É onde tem o prédio da Ponte Jeans, embaixo, em cima da Ponte Jeans. Armário Nordeste. Quase em frente a Arezzo. Isso. Fico lá babando a Arezzo da minha sala. Dando força para trabalhar mais. Tá bom, pessoal. Então, obrigado, viu? Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Se você não seguiu ainda o nosso Instagram, @VitóriaCastPE, no TikTok também a gente solta vários reels lá. Reels não, né? TikTok mesmo o nome. VitóriaCast PE também. E no YouTube, VitóriaCast, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação. Toda terça e sexta, às 7 horas da noite, tem vídeo novo. E ao longo aí até a eleição vai ter mais episódios ao vivo. E é isso, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.